Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Elaine teve uma infecção generalizada e a Sara, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Ela passou 18 dias em coma e teve uma EQM. Durante a EQM dela, ela teve acesso a muitas informações e sentiu que devia compartilhar. Os médicos diziam para a família dela que se ela voltasse ficaria em estado vegetativo. Ela, porém, voltou como se acordasse de um sonho. Vamos conhecer a história dela? Boa noite, Elaine. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua experiência de quase morte, as suas histórias. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que você considerar importante no maior detalhe possível. Muito obrigado. Obrigado você. Boa noite, Carlos. Meu nome é Elaine Aparecida Cabral Cardoso. Eu tive uma EQM, assim, após o nascimento do meu filho. Eu tive um parto prematuro de 32 semanas. Meu bebê já foi direto para a UTI neonatal. E passaram 10 dias, depois do parto, né, eu já estava em casa. Comecei a sentir muitas dores e fui ao hospital. Quando cheguei no hospital, o médico me internou e o que tinha feito meu parto passou pelo parto e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei que eu estava com muita dor, né? E que tinha sido falado que era uma pneumonia. Mas daí ele fez a tomografia e foi constatada uma infecção generalizada. Eu fui passado para a UTI, né? Eu tive o transporte, né, do quarto leito normal para a UTI, por volta das 8 da noite, 7h30, 8 da noite. E quando cheguei lá, eu cheguei consciente, sabendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. Até brinquei com a enfermeira, perguntando que hora que eles iam me sedar, porque na minha concepção, eu achava que todo paciente em UTI era sedado para tratamento. Ela disse que não, para que eu ficasse tranquila, que eu seria tratada conforme eu estivesse, se eu estivesse consciente, seria consciente, se eu estivesse em coma, seria em coma, eles cuidariam de mim. E para o desespero dessa mesma enfermeira que estava cuidando de mim naquela madrugada, eu entrei em coma no turno dela. E ela disse que ela não sabia o que fazia, porque eu tinha acabado de brincar com ela, falar isso, e eu acabei entrando em coma. Para mim, a sensação que eu tive foi de dormir hoje e acordar amanhã. Porém, se passaram 18 dias entubada, em coma, e só fui voltar depois de fazerem uma traqueostomia em mim. Quando eu voltei, aí eu primeiro, né, sofri muito, comecei a entender o que tinha acontecido comigo, os médicos vinham conversar comigo. Pela traque eu voltei sem conversar, não conseguia falar, e graças a Deus hoje eu falo normalmente, né, e aí todos os médicos começaram a me falar, olha, você tem que agradecer muito a Deus, aos enfermeiros que cuidaram de você, porque era para você ter morrido. O seu caso, na verdade, para a medicina é um milagre. Aí então foi saber tudo o que tinha acontecido. Eu entrei com infecção generalizada, essa infecção tomou conta dos meus ossos, do meu sangue, dos meus órgãos, de tudo. O rim parou, pulmão já não funcionava mais sozinho, tudo que eles poderiam ter feito por mim, eles fizeram, mas eu não respondia. E no passado dos 18 dias, a última coisa que eles resolveram fazer por mim, porque eu estava com SARA, que é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. É o último estágio assim,
essa SARA, ela mata 50% dos pacientes que adquirem ela, né? E ela é um problema muito sério respiratório. Então, eu resolvi fazer a tráqueo, e nisso eu voltei. Graças a Deus, voltei consciente, sabendo tudo que tinha acontecido, me lembrava de tudo que tinha acontecido até o momento do coma, e entendendo tudo que eu passei, que os médicos me contaram. Então, passado alguns dias já em casa, eu estava voltando a reaprender a comer, reaprendendo a beber, água, líquidos, né? Reaprendendo a andar, porque eu fiquei sem andar, e eu fiz hemodiálise, e todos esses 18 dias que eu estava em coma, meu rim voltou a funcionar perfeitamente, e para quem passa por hemodiálise sabe o quanto é sofrido, o quanto é difícil essa vida, né? E aí eu comecei a me lembrar, na verdade eu não lembrava nada, e conversando com uma enfermeira, eu falei, por que eu não me lembrava? Ela falou assim, é porque o cérebro, para se preservar, ele anula algumas coisas, mas está tudo aí dentro de você, é só você procurar que você vai achar. Um dia eu comecei a lembrar tudo que aconteceu comigo. Eu me vi, né, num estado, eu vi o meu corpo num estado ali. Eu estava num quarto de isolamento que tinha 2 vidros separando o meu corpo, né, o meu leito de todo mundo. De tão grave que era a situação, a minha família já só podia me ver através desses vidros. Eles não podiam chegar perto de mim. E foi assim por alguns dias, né? Enquanto eu estava nesse quarto, a minha primeira visão foi ali. Eu vi o meu corpo deitado, né? E até assim, eu vi um ser que se aproximava de mim e tentava tocar no meu corpo. Para mim, ele era tipo um espírito, sabe? Um espírito, com os cabelos avoaçados, e ele pairava por cima do meu corpo. E nesse momento eu sentia frio, angústia, medo, mas nesse momento eu falo anjo, tá? Eu falo anjo porque é assim que a minha concepção entende, né? Mas um ser celestial não permitia que ele se aproximasse de mim. Esse anjo que eu tenho como um anjo, ele se aproximava e não permitia que ele me tocasse. E esse anjo me conduziu por um caminho. Esse caminho era escuro, né? Ele me conduzia nos braços e me passava muita paz e tranquilidade. Quando ele me conduzia por esse caminho, ele me disse que tudo que eu estava passando não era para a minha morte e que eu não deveria temer, porque a experiência que eu estava vivendo era para depois que eu compartilhasse e ajudasse as pessoas que estão em desespero hoje em dia. Eu estava em desespero naquela época. Eu estava numa situação assim mental de muita angústia, muito medo. Eu achava que eu não tinha salvação, né? A salvação que todo mundo espera ter, né? Depois desse caminho escuro que nós passamos, eu costumo dizer que era o vale da sombra da morte, né? Porque era um caminho que eu sabia que eu estava protegida, mas dava para sentir que nesse caminho tinha outras trevas mesmo, né? Que se eu estivesse sozinha, elas iriam me consumir. Mas ninguém me tocava. Ele me carregava no colo, até que eu cheguei num lugar de descanso, de paz, um lugar assim, tranquilo. E nesse lugar eu pude ver as pessoas da minha família que já partiram, que é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, né? Eu falo que nesse momento eu sei que eu me encontrei com eles, eu sinto e lembro, porque eu tinha muita mágoa do meu pai, e essa mágoa me corroía, porque ele deixou a gente, né, todos pequenininhos, e eu voltei, eu perdoei meu pai, eu consegui perdoar ele. E eu não lembro as conversas que nós tivemos, a única conversa que eu me lembro é com a minha mãe,
E ela me pedia para falar para os meus irmãos se aproximarem mais, né? Que a gente estava muito afastado um do outro. E nesse lugar eu vi as pessoas andando bem, sabe, sorridentes, falando. Eu lembro até de uma frase que alguém falou: ah, pena que você não vai poder ficar agora, mas quando vir vai ser maravilhoso. Porque é um lugar de paz, um lugar de amor. Bom, passado isso que eu me lembro, eu comecei a lembrar, né? Porque as pessoas que cuidavam de mim, elas cuidavam e eu ouvia a equipe de enfermagem correndo, né, para salvar vidas. Eu ouvia quando eles iam me dar banhos, eu lembrava de ouvir eles falando até de um curso que tinha. Houve uma conversa de duas enfermeiras e essa conversa era a seguinte: uma perguntando para a outra: você já fez o curso de suporte à vida? E a outra respondia que sim. Aí o dia que eu perguntei para uma certa enfermeira, né, sobre isso, ela se espantou e disse que sim, que tinha esse curso lá, mas que era uma coisa tão interna que só o pessoal de UTI sabia disso, né? E também me lembrava de quando essa mesma enfermeira entrava no leito onde eu estava, que eu estava em isolamento, e ela rezava comigo, pedindo para que eu voltasse, pedindo para que eu não deixasse meus filhos, né? E ela rezava, ela chorava, a lágrima caía em cima da minha mão. Eu lembro da gota da lágrima caindo em cima da minha mão. Outra coisa que eu me lembro, eu visitei a minha irmã na casa dela, e nesse dia ela disse que pensou que eu tinha morrido. Ela se levantou na mesma hora e falou: Elaine morreu. Porque ela disse que foi tão forte, tão sério, que ela me sentiu no quarto dela. É o que eu me lembro, né? São as coisas que eu vivi. Mas o que fica mais dessa minha experiência é passar essa mensagem de que existe salvação, existe uma cura para quem está ferido, né? E que nós não estamos sozinhos. Por mais que as pessoas pensem que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Você disse que você estava em coma e que, de repente, você se viu fora do corpo. Você viu seu corpo deitado. Nesse momento, você estava em pé? Eu não lembro de ver meus pés. Eu só lembro daquele ser me carregando, daquele anjo me amparando ali. Eu falo quando você estava no quarto ainda. Você viu seu corpo deitado e você viu um ser tentando tocar você. O que era esse ser? Para mim, é a morte. Para mim. Esse ser que você disse que pairava acima do seu corpo, né? Você consegue identificá-lo, falar como que ele era para nós? É como se fosse um espírito de roupas escuras. Ele tinha cabelos longos e esvoaçados. É o que eu lembro dele. Rosto, fisionomia, não tinha nem de homem nem de mulher. E ele pairava em cima do seu corpo deitado. E de que forma que ele tentava tocar? Com a mão? Seria a mão dele. E aí, como é que apareceu esse anjo que você falou? Ele estava em pé ao lado do leito. E como é que foi a interação entre os dois? Simplesmente não houve conversa, né? Ele simplesmente, com a presença dele, ele já expulsou esse outro ser que estava ali. Aí você diz que ele levou você por um caminho escuro. Como é que foi a passagem do quarto onde você estava para esse caminho escuro? Foi de repente assim ou teve uma transição? Não, eu não me recordo disso. Simplesmente me lembro do caminho escuro. Não houve uma ligação entre uma cena e outra. Entre o quarto e o caminho. Esse caminho escuro, você consegue me detalhar como ele era? Sim, para mim, muitas pessoas falam que é túnel, né?
Eu lembro que era todo escuro, eu conseguia ver um caminho, porque a luz que esse anjo tinha dava para perceber que vocês estavam andando num caminho. Mas eu mesma não andava, eu estava sendo carregada por ele. O caminho era todo escuro, todo. É penumbra que a gente fala, né? Quando falta luz, e era uma penumbra, assim. E eu só conseguia enxergar o caminho conforme esse anjo andava. E ele falava com você com palavras ou era uma conversa mental? Falava comigo em pensamento. E você diz que estava sendo carregada por ele. Você sentia as mãos dele? Eu sentia asas me cobrindo também, além da mão carregando o meu colo, porque o meu ser estava muito fraco, né? A minha alma, no caso, estava muito fraca. E eu sentia, além da mão me carregando, eu sentia como asas me cobrindo, me protegendo ali. Nesse local, você escutou alguma voz de outras pessoas? Tinham pessoas nesse local? Você sentiu o cheiro? Você sentiu a temperatura? Olha, cheiro não, né? Temperatura também não. Porém, eu ouvia sim. Mas esses seres, eles não tentavam se aproximar de mim. Eles tentavam se aproximar do anjo. Como que pedissem também socorro. Como se eles precisassem de ajuda. E você ouvia vozes? Gemido, pedido de ajuda. Eu também estou aqui. Eu escutei isso. Eu também estou aqui. Mas eu não consigo, não são vozes familiares para mim. Não são pessoas que eu conheço. Eu só ouvia isso. Ele sempre me passava confiança, né? Pode ficar tranquila, ninguém vai te tocar. Mas isso não era falado, isso eu sentia. Ele não precisava falar para mim entender que eu estava segura. Quando você me contou, me deu a entender de que você passou por esse caminho para que você entendesse alguma coisa e para que você levasse esse entendimento para outras pessoas. Você pode me detalhar um pouco melhor isso? Sim, enquanto eu estava andando por esse caminho escuro, eu temi, né, porque eu não sabia para onde ele ia me levar. Então ele me disse, né, em pensamento, que tudo que eu estava vivendo não era para a minha morte física aqui na Terra, era para que eu visse, né, compreendesse que existe uma outra vida, existe vida após a morte, e para que eu levasse essa mensagem para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que estão em desespero, para as pessoas que sofrem, né? Eu sofria muito com a ideia de morte, eu sofria demais, eu tinha uma angústia na minha alma, e eu não conseguia entender a ideia de morte, de morrer, né? Eu mesmo tendo crescido num lar cristão, eu não conseguia entender por que a gente tinha que morrer, né? E nós estamos aqui nessa terra para aprender, né? Para dividir, compartilhar. Estamos nessa terra para, vamos colocar como propagar, né? A mensagem de amor, a mensagem de esperança, e a gente acaba se perdendo nesse caminho. A gente acaba se perdendo nessa missão. Isso tudo que você falou, que nós estamos aqui para isso, para aquilo, é algo que você construiu racionalmente depois que você voltou? Ou parte disso ele disse para você, esse anjo? Não, eu me lembro dele falando mesmo, que eu estava vivendo essa experiência para depois compartilhar, para depois passar para frente, na Terra mesmo. Mas com relação a essa missão de estar aqui, que nós estamos aqui para aprender, para dividir, tudo isso, ele também falou sobre isso? Não, isso é uma coisa que eu deduzo, né? Eu deduzo por ele ter me falado que era para compartilhar, né? E aí você ficou andando por esse caminho, nessa penumbra, e de repente você estava em outro lugar?
Desse caminho nós chegamos num outro lugar de paz e de tranquilidade. Você chegou andando nesse lugar, teve uma transição, então. Eu não andava. Tá, mas ele andava. Isso. Teve uma transição, você percebeu saindo desse caminho da penumbra e chegando nesse lugar onde estava a sua família e que era bonito? Também não. Infelizmente não me recordo. Então, me descreva, por favor, como era esse local onde estava a sua família. Era um gramado muito gostoso, tinha árvore, tinha... para mim é como se fosse um parque, mas também existia lugares construções naquele lugar, né? Mas eu mesma não podia chegar nesses lugares. Eles estavam como se fosse um parque. Ali eles podiam ter contato comigo, mas na outra parte eu não podia chegar. Isso quer dizer que eles foram para um lugar onde você poderia estar, mas que normalmente eles também ficam em outros lugares? Sim, eles têm lugares que existem construções, eu não sei para quê, não me recordo, não falaram. Mas eu só poderia me encontrar com eles ali, naquele local. Entendi. E você se lembra algum detalhe dessas construções? Não cheguei a ver nada. Não cheguei a ver. Eu sei que existia, eu sabia que existia. E isso é uma coisa assim que nem eu entendo como eu sei, porque eu sei que existia, entendeu? Não dá para entender. Você viu o céu? Eu via o céu. E que cor que era? É tudo claro, não tinha uma cor definida, não é um azul, que nem a gente vê aqui que é o azul. É somente claridade, claro, luz, muita luz. E você viu só os seus familiares ou tinham outras pessoas também? Eu só me recordo dos meus familiares, sabendo que tem mais pessoas, mas é como se fosse um lugar onde eles tinham acesso a mim, que eles sabiam que eu estava ali, que eles poderiam ter contato comigo. E você se lembra da roupa deles, por exemplo? Roupa branca, muito limpa, perfeita, sem nenhuma costura, mas perfeita, como se fosse uma túnica. Lá você sentiu cheiro? Lá eu senti muita paz, amor, tranquilidade. É um lugar que eu tinha saudade. Desde o momento que eu voltei, eu tinha muita saudade. Quando você chegou lá, você se sentia parte daquilo? Me sentia parte. É como se eu já conhecesse aquele lugar. Parecesse que eu já estive lá, ou saí de lá, né? E era um lugar de plenitude, de onde você se sente completo. E a idade dos seus familiares? Era como assim? A sua mãe era na idade em que ela faleceu ou era mais jovem? Como é que era isso? Não, a idade em que eles faleceram, todos eles. Cada um deles que eu pude ver é a idade que eles faleceram. E você sentia que você tinha peso ou você sentia leveza? Não, nada, nenhum peso, só liberdade. Parece que eu fazia parte de tudo aquilo, né? Liberdade, amor. Você tem uma impressão de que quando você estava lá, você tinha acesso a um conhecimento maior? Sim. Até foi bom você falar disso, que é uma coisa que eu esqueço de falar, que depois disso, depois dessa experiência, eu entendo que é muito mais do que a gente vê e do que a gente sente. É muito mais conhecimento, é muito mais emoção para se sentir, né? Tem muita coisa ainda para a gente aprender, tem muita coisa para a gente... Parece que o cérebro se expande lá. Se não me engano, você comentou que quando você chegou nesse lugar onde estava a sua família, o anjo estava lá também. Sim, ele estava comigo. Não só ele, não só ele. Eu pude ver muitos anjos, na verdade.
Eu via anjos lá de cima olhando pelas pessoas na terra. Eu via, mas eu não vi lugares. Era como se fosse nuvens e eles lá de cima podiam olhar por nós. Como se eles estivessem acima das nuvens? Acima das nuvens olhando por nós. E eles eram parecidos com esse anjo que estava ao seu lado? Sim. E era uma sensação assim de cuidado, sabe aquele cuidado de pai que quer cuidar do filho, o pai em primeiro estado, assim, aquele pai que acabou de ter um bebezinho e quer cuidar do filho, sabe? É esse o amor, o carinho que eu senti. Vindo desse anjo que estava ao seu lado? Esse anjo, é. Quando você estava naquele caminho, ele carregava você. Mas quando você estava junto com seus familiares, você não estava mais sendo carregada, estava? Eu fui curada, na verdade, né? Enquanto ele me carregava, eu sentia que ele me curava. E chegando nesse lugar, eu tinha liberdade para andar. Então você acha que esse caminho pelo qual você passou sendo carregada tem relação com uma cura aqui no plano físico? Sim, eu coloco que sim. Eu creio que até eu me lembro de sentir as orações das pessoas chegando até mim, sabe? Eu sentia como a brisa do mar vinha assim sobre o meu corpo, né? E eu podia sentir aquilo. Quando que você sentiu essa brisa? Olha, eu senti isso depois de ter voltado até, na verdade. Eu sentia durante todo o processo, parece que eu via aquela brisa vindo, mas depois que eu voltei do coma também eu continuava sentindo, enquanto as pessoas oravam por mim. Depois que você saiu do coma? Sim. Até eu escuto até hoje a voz dele me falando. Fala comigo. A voz do anjo? O anjo. Mas nós estávamos falando da brisa que era orações de pessoas aqui. Os humanos, isso. Você sentia essa brisa quando você estava tanto naquele caminho da penumbra quanto junto com seus familiares. Isso. E quando você voltou do coma, você também sentia quando alguém estava rezando por você como se fosse uma brisa? Sim, eu senti. É uma coisa que eu sei que é difícil de entender, mas é só sentindo para poder compreender, sabe? Qual o motivo, segundo esse anjo, de você se encontrar com seus familiares? Eu sempre quis ver a minha mãe. Eu sempre quis ver a minha mãe. É um desejo meu. Eu queria abraçar. É como se eu pudesse dar o último abraço nela. Ela sentindo o meu abraço, né? E o meu pai, eu tinha muita mágoa dele, mas muita mesmo. E eu não gostava de ser magoada, sabe? Eu creio que me foi dada essa oportunidade de poder abraçar minha mãe, poder ouvir ela de novo e de poder eu perdoar o meu pai. Não é que ele precisasse pedir perdão para mim, mas eu perdoar ele. Você, quando estava lá, junto com seus familiares ou mesmo naquele caminho das sombras, você percebia se você precisava virar para olhar para os lados ou se você tinha uma visão 360 graus? Sim, essa visão existe e não há necessidade de virar, né? Você compreende tudo. Na sua consciência, você entende o lugar que você está, quem está com você e pode ver, sentir tudo ao seu redor. Queria conversar sobre como você chegou ao canal. Sim. Nós já conversamos antes, queria que você contasse isso. Eu sou inscrita do canal. Eu sempre acompanhei. Eu comecei a acompanhar após, né, o que aconteceu comigo. Antes eu não tinha preocupação de ver essas coisas, assim. E em um dos vídeos, né, eu me identifiquei demais, porque a pessoa também falava que viu as pessoas conversando, e eu também eu vi isso. E eu comentei, né, que na minha EQM eu também tinha sentido essas coisas, né,
E no meu comentário todo mundo começou a falar para mim entrar em contato com vocês. E eu apenas coloquei assim, qual será que deve ser o e-mail, né, para contar. E deixei ali. E quando eu saí do site, esse anjo me falou, eles vão entrar em contato com você. E foi o que aconteceu. Após alguns instantes, tinha um comentário seu, né, pedindo para que eu entrasse em contato por tal e-mail, e me passou o e-mail. Isso me impressionou muito quando você me contou na primeira vez, porque de uma certa forma você me colocou dentro da sua história. Você colocou o canal dentro da sua história. Isso parece ser uma informação que mostra que a coisa é de fato muito mais profunda e detalhada e complexa do que parece. E é verdade, porque você entrou em contato comigo, eu não entrei em contato com você. Inclusive, quando você comentou isso comigo, eu fiquei tão impressionado com isso, que eu fui olhar, eu fui atrás de você, entrei no canal, fui fazer uma busca, que eu tenho como fazer isso, achei você, e eu falei, de fato, né? Eu que entrei, eu que pedi para você entrar em contato, porque na verdade, hoje em dia, isso não é tão frequente. Normalmente as pessoas acabam entrando diretamente em contato. Isso mostra também a relatividade do tempo. Quer dizer, esse anjo sabia o que eu ainda ia fazer. Lá não existe tempo, lá não existe esses padrões que a gente tem que enfrentar. Me fale então sobre a sua percepção de tempo lá. Percepção de tempo é a seguinte, não existe tempo. Deus não está subjugado sobre o tempo que nós estamos, né? Tanto que eu não sei te dizer se tudo isso aconteceu em um dia só, ou se passaram durante os 18 dias, a experiência lá, né? E eu não sei te dizer. O tempo lá é infinito. Você sente que a porta ficou entreaberta? Você ainda tem contato de vez em quando? Ou foi só essa vez do canal que você ouviu essa voz do anjo? Eu sinto, eu tenho certeza. Ficou entreaberta. Eu creio que eu pedi muito para poder voltar a cuidar dos meus filhos, que ainda são pequenos. E até me emociono, porque foi isso que eu me lembro que eu pedi muito, né? Eu pedia muito para Deus que não deixasse meus filhos sem mãe, né? Nem que fosse os primeiros anos deles. Em que momento que você pedia isso? No Vale das Sombras ou junto com seus familiares? No Vale. Junto com os meus familiares, eu já tinha certeza que eu ia voltar, né? Eu tinha certeza que eu só estava tendo a oportunidade de ver eles. Que era só um presente, vamos colocar assim. E como é que foi a volta para o corpo? Você se lembra de ter saído desse local? Foi como um filme até, eu posso dizer. Eu não sei quanto tempo durou, mas era como um sonho muito, muito impactante ali. Eu sofria muito para voltar. Eu sentia que eu estava perdendo algo muito grande para voltar para cá, que seria lá, né, a paz que tem lá. E assim que eu voltei, eu me lembro de uma enfermeira se aproximar do meu leito. Essa enfermeira, ela conversou comigo ainda, mas eu estava voltando, né? Eu via todo mundo lá na UTI trabalhando, mas eles não percebiam que eu já estava acordada. Eles não percebiam, sabe? E essa enfermeira veio até o meu leito, ela conversou comigo, ela falou que eu estava tendo uma segunda oportunidade de vida, e que era para mim não desperdiçar essa oportunidade. E essa enfermeira, depois eu procurei por ela, eu não vi essa enfermeira em lugar nenhum. E eu conheço todos os hospitais aqui da minha região, e eu perguntei para algumas pessoas se conhecia, se de repente poderia ser uma enfermeira nova. Ninguém sabe explicar quem é. Isso eu acho que é mais um contato de um anjo, no caso, né? Mas essa tinha fisionomia de mulher. Essa tinha fisionomia de mulher, a voz de mulher.
Mas você não se lembra de você reentrando no corpo? Não. Eu simplesmente me lembro de abrir os olhos e ver tudo ali. Você falou de um filme e de um sofrimento. Me explica um pouco melhor. Você estava lá com seus familiares e depois você estava no corpo. Entre esses dois, o que você se lembra? É como se eu estivesse descendo mesmo. E nesse filme que eu falo, é porque ficava se repetindo. Sabe, tipo um déjà vu? A cena se repetia, eu voltando, toda hora eu voltando. E nisso o meu coração acelerava, eu sentia palpitar mais forte, sabe? Bater mais forte. Mas você estava descendo ou você estava caindo? Caindo no caso, então. Voltando pro corpo, né? E isso causava angústia. Isso causava muita angústia. E quando você se viu dentro do corpo, começou a se sentir dentro do corpo, qual foi a sensação? Foi de peso? Foi de alegria? Foi qual? Alegria por estar vivo, né? Por estar viva, mas sim aquela leveza que tinha lá já não existia mais. Aquela calma, aquela tranquilidade, mas estava muito feliz por ter voltado. De que forma essa porta entreaberta influencia na sua vida no dia a dia? Eu confio muito, eu não faço, tipo assim, coisas importantes, eu não tomo decisões importantes sem pedir, eu peço em pensamento, né? Eu preciso fazer tal coisa, eu devo fazer dessa forma, eu não devo, sabe? E ele responde? Sim, eu escuto. Você escuta ou é em sonho? Não, eu escuto a voz falando comigo. Às vezes eu sonho alguma coisa também, mas só que eu escuto a voz dele. Você sentiu a existência de uma estrutura organizada? Sim. Como eu disse, é um todo que nada está em desequilíbrio lá. Nada fora do lugar. De uma certa forma, essa experiência surpreendeu você ou quando você estava lá, tudo parecia natural? No primeiro momento eu tive surpresa, assim. Eu me senti surpreendida. Eu já esperava, a gente espera um céu, né, que é tudo lindo, maravilhoso, e eu pude contemplar que é maravilhoso mesmo, um pouco lugar que eu fui, que foi ali com a minha família, e depois ver os anjos cuidando de nós, mas o amor é muito grande, a paz é muito grande, tanto que eu sentia falta depois. Eu fiquei algum tempo depois, uns 2 meses até, sentindo muita angústia, muita vontade de voltar, porque é um lugar de muita paz. Você ainda sente saudades de ir lá? Sim, mas eu compreendo a minha missão, né? Eu arrepio quando eu falo. Eu sinto saudade, sei que um dia eu vou para lá, porque agora eu sei, até comentei aqui em casa que as pessoas estão com muito medo, porque elas não sabem que lugar maravilhoso que está aguardando elas. O seu medo da morte desapareceu completamente. Não tenho mais. Não tenho mais. Você ganhou dons na sua volta? Como, por exemplo, chega uma pessoa, você consegue perceber o sentimento dela? Não adianta mentir para mim, que eu sei que está mentindo. Não adianta tentar disfarçar no tom de voz, não adianta disfarçar mudando de assunto, porque eu, às vezes não, sempre, como eu sei que todo mundo está aqui para aprender, eu não forço ninguém a me falar nada. Não forço e nem fico ali cutucando para ver se fala. Porque eu sei que é o aprendizado da pessoa, né? Mas eu sei quando mente para mim, eu sinto muitas coisas, né? Eu sinto. E as pessoas falam assim, então você... Tem algumas pessoas que falam, então você é iluminada. Não sou iluminada por isso. Nem me considero uma pessoa iluminada. Mas voltei assim e... Às vezes pode estar mentindo para mim, que eu sei que está mentindo. Mesmo à distância, mesmo falando aqui por Skype, você percebe isso? Sim, posso perceber. Posso perceber.
Tem uma pessoa que passou por uma EQM que ela diz que não é que ela ganhou dons, é como se aquela capacidade sempre estivesse ali, mas ela não percebia. Faz sentido isso para você? Faz sim. Eu tenho certeza que o ser humano, por ser um ser celestial também, né, ele tem dons, mas a nossa ignorância não nos permite evoluir, né, a falta de buscar melhorar. Hoje nós estamos numa situação de grande preocupação por causa do Covid-19 e que afeta especialmente o pulmão. E a Sara, que você sofreu essa síndrome respiratória, obviamente é no pulmão também. Você teria alguma coisa a dizer para as pessoas nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil? O universo sempre tem que estar em equilíbrio. De certa forma, mesmo que seja doloroso, está acontecendo um equilíbrio de alguma forma, né? Mas, acima de tudo, não tenham medo. Confiem em Deus, estejam preparados para o novo. Eu creio que vai começar uma era nova, sabe? De mais compreensão, de mais entendimento. E, às vezes, a dor é a forma da gente chegar nessa compreensão. A dor é a forma pela qual a gente precisa passar, né? Essa Sara, ela é uma condição muito grave, né? Ela deixa a pessoa sem respirar e 50% dos casos leva à morte, né? Eu tive isso junto com a infecção generalizada e por esse motivo eu não tinha, os médicos não conseguiam dar nenhuma posição de que eu voltaria à vida. E como eu tive isso e posso atestar que eu estou aqui, viva, e tem, se for necessário, laudos para mostrar que eu tive, né? Eu quero dizer que pode acontecer o que for no mundo que está acontecendo agora, existe uma força maior que está no controle de tudo. E para que a gente não entre em pânico, né? Tenha fé em Deus e tenha calma, né, nesse momento também. Tenha calma. De alguma forma, por essa porta entreaberta, por esse seu contato com esse anjo, você sabia que isso ia acontecer aqui? Eu sabia que eu sentia que algo muito pesado estava por vir. E qual seria o sentido disso acontecer? Para mim, como eu disse, é uma forma de equilíbrio, de uma nova era. Às vezes eu até coloco que essas pessoas que estão partindo, elas já cumpriram a missão delas, né, em primeiro lugar. E eu não sei como colocar o que eu sinto, sabe? É uma coisa que eu ainda não consegui digerir, não consegui entender. Mas eu sei que é um processo do universo isso. Que é necessário fazer isso, né? Mesmo que traga dor, que traga choro, é necessário para o novo. Eu creio que essas pessoas que estão partindo, elas já cumpriram a missão delas. Por mais que seja um grupo muito elevado de pessoas, mas já cumpriram a função delas na Terra. Como é que você compreende hoje a nossa missão de viver aqui na Terra? Aqui é um lugar de aprendizado, né? Para o ser eterno que nós somos. Nós somos um ser eterno. Mas, acima de tudo, é aprender a amar o seu próximo. Falta muito amor ainda, né? E é amar sem julgar. Porque as pessoas amam, mas querem que as pessoas sejam do jeito que elas querem, né? Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. E não é assim, nós estamos aqui para aprender a caminhar e cada um no seu tempo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, quentinho, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo,
por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?